Good morning, sunshine. Vou deixar aqui nos comentários fixado sobre o que é essa live. Mas se você estiver assistindo depois, quando ela já estiver gravada, você já vai saber o título aqui na própria descrição, né, do vídeo. Então, hoje a gente vai falar sobre gramática. Deixa eu escrever aqui. Gramática não é tudo. Tudo o que... Opa! Ah, caramba, que dificuldade para conseguir escrever esse negócio. Você imagina. Pronto. Vou deixar aqui fixado. Aqui. E hoje a gente vai falar sobre gramática não é tudo que você imagina. Eu só não estou conseguindo fixar o comentário. Enfim, vai ficar aqui. Aqui. Consegui. Então, eu vou contar um pouco sobre por que esse assunto foi pensado para hoje e por que a gente tem essa novidade. Sim, temos essa novidade aqui no Instagram. Eu vou fazer lives toda sexta-feira às 8h03. E por que esse número cabalístico, né? Assim, qual a explicação de ser 8h03? É porque 8 do 3 faz referência ao Dia Internacional das Mulheres. Então, por isso, é esse horário. 8h03, tá bom? Fica até mais fácil de você lembrar. Esse assunto, então, surgiu porque eu estava conversando numa aula com uma das minhas alunas e ela me falou o seguinte: Luciana, eu tenho muito medo de errar, eu ainda cometo muito erro bobo e eu tenho vergonha. Isso me faz me sentir muito envergonhada. E eu perguntei a ela, mas o que você considera um erro bobo? O que na sua cabeça é um erro bobo? Porque ela estava falando tudo isso em inglês. É realmente isso que me impressiona. As minhas alunas falam das dificuldades que elas têm e muitas vezes elas falam isso em inglês. E mesmo assim elas acham que não falam um inglês adequado. E aí ela começou a me dizer assim, mas eu não sei a diferença quando usar will e quando usar going to. Ou então, eu não sei expressões, eu não sei como usar algumas expressões que as pessoas falam no dia a dia. E aí eu comecei a pensar e falei para ela, expliquei a ela, que na verdade, aquilo que ela achava que era um problema de gramática, porque ela me dizia isso, minha gramática não é tão boa, eu preciso melhorar minha gramática, porque eu não sei isso, não sei aquilo e não sei aquilo outro. E quando eu fiz a separação, assim, do joio do trigo, sabe? Quando eu fiz essa separação, eu percebi, e ela percebeu também, depois que eu expliquei a ela, que na verdade, aquilo que ela colocava como um problema, uma deficiência que ela acreditava ter, não era necessariamente gramática. Ou seja, aquilo que ela achava de, eu tenho dificuldade em não saber expressões, eu não me lembro de como é que se fala de tal maneira. Isso não é gramática. Isso não está dentro do conceito de gramática. Então, pode ser que você também esteja preocupada, achando que não sabe tanta gramática assim, mas na verdade você ainda não fez essa distinção do que é gramática e do que é outra coisa. Então, por isso, eu pensei em inaugurar essa série de lives que a gente vai fazer às sextas-feiras, 8h03, para explicar a você o que efetivamente é gramática. E para falar o que é gramática, eu preciso de falar um pouco sobre algumas questões um pouco técnicas, certo? Então, calma, paciência, mas assim a gente vai falar sobre algumas coisas técnicas para você começar a clarear mais a sua mente, a sua ideia do que é gramática efetivamente, certo? Quando você abre, por exemplo, um dicionário, digamos que você tem um dicionário físico em casa. Quando você abre esse dicionário, ele não é gramática. Ele é outra coisa. Ele é um compilado de palavras, certo? Ele é um compilado de palavras. Mas o que é cada parte de uma língua?
Então vamos lá. Primeira coisa é que língua, né, quando a gente fala assim, a gente se refere a language. Which languages do you speak? Quais línguas você fala? Então, é a capacidade de escrever e de falar em algum idioma, em alguma língua, certo? Então, língua é isso, é a nossa capacidade de escrever e de falar e, por conta disso, expressar o que a gente pensa, o que a gente precisa, etc. Se conseguir se comunicar na parte escrita e na parte falada. Outra coisa que a gente precisa perceber é que o conceito de língua é um conceito muito grande, muito amplo. Então, eu vou tomar aqui a liberdade de utilizar um conceito dessas partes da língua. Não há uma unanimidade com relação a quais são os elementos que compõem uma língua, certo? Mas eu vou utilizar um. Então, vamos começar com o primeiro pedacinho. Imagina como se você estivesse construindo uma casa, certo? Se você vai construir uma casa, você vai precisar dos elementos mais básicos. Por exemplo, você precisa ter um terreno, né? Você precisa ter uma área para poder colocar essa casa. Ou se for uma casa que você vai levar de um canto para outro, você precisa ter uma estrutura eu acho que é chassi que chama, para você conseguir transportar essa casa para um lado e para o outro. Mas enfim, você precisa ter o básico. Para fazer essa construção, se for uma casa que vai ficar num local fixo, no Brasil se faz muita construção, em muitas partes do mundo se faz muita construção com fundações, e aí você precisa de areia, você precisa de cimento, você precisa de concreto, você precisa de estrutura de ferro, etc, etc. Então, o que compõe uma língua? Quais são os pedaços de uma língua? A língua começa com som. A gente emite som. A gente consegue ter línguas que a gente não tem, por exemplo, um registro escrito. Ou seja, aquele próprio conceito que eu falei, né? Parece que eu estou me contradizendo, mas é porque eu falei para você, eu vou utilizar um conceito, mas não há unanimidade em relação a isso. Então, quando a gente usa, tem algumas línguas que elas nunca foram escritas, elas são transmitidas de forma oral e elas não deixam de ser línguas, tá? Então, a partir daí, a gente tem um pedaço do que é uma língua, que é o estudo do som, phonetics. Então, estudar o som que as palavras têm, o som que as sílabas têm, o som que as letras têm. Esse é um estudo de fonética. São esses pedacinhos individuais de som, certo? Mas aí a gente passa para um outro, que é a fonologia. Fonologia é quando a gente tem um estudo dos fonemas, por exemplo, dentro daquela mesma língua, dentro de uma língua específica. Então, vou dar um exemplo. Quando a gente estuda, por exemplo, uma das dificuldades que eu percebo das minhas alunas é com relação à letra R. Dependendo da região do Brasil que você seja, esse som da letra R, para você não vai ser problema nenhum para falar na língua inglesa. Porque na língua inglesa, a letra R, ela sempre é pronunciada R, R, R. Tem que dar essa enrolada na língua que parece que vai dar um nó, mas não se preocupe, não dá nó de jeito nenhum. Mas você tem que realmente enrolar essa língua. Então, dependendo da região do Brasil que você, né, de onde você é, que você esteja, que você fale, que você tenha um sotaque, a gente tem sotaque, então você vai ter esse R já natural. E aí, dificuldade zero com relação a esse fonema na língua inglesa. Se você, por exemplo, for falar... Por isso que os gringos... Uma curiosidade aqui. Não sei se você já prestou atenção, mas quando alguém está falando em inglês e se refere à cidade do Rio de Janeiro, essa pessoa, provavelmente, você vai ouvir essa pessoa dizer Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Um dia desse, eu estava dando uma aula sobre a Djamila Ribeiro. É uma filósofa brasileira e eu estava falando sobre ela e a aula era em inglês, então por conta disso, como eu estava falando em inglês, eu terminei pronunciando o nome dela como Djamila Ribeiro. Foi bem engraçado porque
Foi natural, foi espontâneo, é como se eu tivesse ativado o modo inglês. Então, eu usei o fonema daquela forma, o R dessa maneira. Tá, mas ainda não tá entendendo por que a gente está falando tudo isso? Porque se, por exemplo, você tem dificuldade em pronunciar uma determinada letra ou fazer um determinado som, isso não é um problema de gramática, por exemplo. Não acho que a sua gramática é ruim por causa disso, porque isso não é um problema de gramática. Isso é uma prática que você vai precisar ter na parte de som. Som da língua que você está estudando. Nesse caso, inglês. Uma dificuldade de som que eu percebo é aquele TH que nem sempre tem o som de D. Se você, por exemplo, está falando the dog, tá vendo que fica um som como se fosse um D, the dog. Mas tem algumas palavras que a gente tem um outro som. Então, por exemplo, think. You have to think about it. You have to think about it. Então, esse é um outro som. Mas veja, não é um problema de gramática, é um problema de som. Você precisa praticar para você se sentir mais confortável e aí você vai se sentir mais confiante para falar esse som. Mas você não vai abrir uma gramática. É isso que eu tô querendo dizer. Não adianta você comprar um livro, uma gramática. Eu vou agora na livraria comprar uma para poder melhorar o meu inglês. Isso não é um problema de gramática. Esse problema você não vai encontrar a solução ali, naquele local. Tá bom? Outra coisa outra parte que compõe uma língua é o estudo das palavras. Quando a gente estuda a formação das palavras, quando a gente estuda, por exemplo, dog, quando a gente estuda lead, leader, mislead. Então, isso é o estudo de palavra. E aí tá dentro da morfologia, certo? Morfologia é o estudo da palavra. Então, por exemplo, se você tem uma palavra assim, happy, eu acredito que você saiba o significado da palavra happy, feliz. Mas se em algum momento você escuta a palavra dita de uma forma um pouco diferente, pode ser que você tenha escutado dizer unhappy. Unhappy. Então, quando a gente pega esse pedacinho un e junta no restante happy, a gente muda o sentido da palavra, desse pedaço, palavra, tá? Então, quando a gente faz o estudo da palavra, a gente está estudando morfologia. E aí tem uma outra parte que é sintaxe. A sintaxe é o estudo das frases, das sentenças, das frases. Então, quando a gente, por exemplo, fala que para você falar em inglês, descrever uma situação, descrever alguém, descrever alguma coisa, por exemplo, digamos que isso aqui, this is my scarf, ok? This is a scarf. Is it beautiful? Do you like it? I love it. I think it's amazing. I think it's really beautiful. So I can say that my beautiful scarf is here with me. I'm wearing a beautiful scarf, ok? Aqui, se eu estou descrevendo o scarf, que é isso daqui, ó, certo? Em volta do meu pescoço, então eu preciso, de acordo com a língua inglesa, regras da língua inglesa, ixi, saiu em inglesa, foi mal. Eu preciso colocar antes da palavra scarf, da palavra que eu estou descrevendo. Então, por isso que fica beautiful scarf. A gente não fala scarf beautiful, é beautiful scarf. Certo? Então, aqui é o estudo da sintaxe. A gente estuda frase, estrutura da frase. Aí a gente fala sobre preposição, a gente fala sobre verbo, a gente fala sobre conjunção, um monte de coisa que você não precisa saber o termo técnico para você conseguir elaborar uma frase em inglês. É também uma outra questão que você precisa desmistificar na sua cabeça. Talvez você esteja tão preocupado em querer aprender termo técnico que eu tenho certeza absoluta que você, quando fala em português, você não fica pensando no complemento adverbial. Talvez você nem saiba o que é o complemento adverbial, mas na prática você já utiliza. Então, quando a gente estuda sintaxe e quando a gente estuda morfologia, aí sim é que a gente estuda gramática. Então, a gramática é a junção dessas duas coisas.
Percebe que quando você atribui todas as suas deficiências, todos os seus problemas com a língua inglesa, e que talvez não sejam nem tantos assim, você talvez esteja achando que tudo é gramática, quando na verdade não é? Desencana de gramática. Desencana, mulher. Gramática não é tudo isso que você imagina, não. Gramática é uma parte do que a gente faz com a língua. O idioma. Quando a gente aprende alguma coisa, quando a gente aprende uma frase em inglês, a gente não precisa necessariamente saber que aquilo dali, quais são os componentes de cada um, sabe? De cada pedaço daquela frase. É como, por exemplo, vamos lá. Quando você está dirigindo um carro, se você sabe dirigir, quando você está dirigindo um carro, ou se você observa alguém que está dirigindo um carro, para dirigir o carro, você precisou saber o que era um carburador? Você precisa saber o que é um tanque de combustível? Você precisa saber como desmontar aquela parte da frente do motor e etc. do carro? Você teve aula para fazer isso? Porque quando eu fui estudar numa autoescola, eu não tive aula disso, não. O que me ensinaram eu aprendi com um carro mecânico, né? Que não era o carro automático. Então, eu aprendi a passar a marcha, a escutar, a perceber, esse barulho aqui, então tá na hora de passar a marcha de novo, ou de reduzir, ou então de perceber, eu tô chegando numa ladeira, então eu tenho que fazer de determinada maneira, e vou entrar numa rua, eu tenho que dar seta, foi isso que eu aprendi. Mas eu não aprendi como é feita uma seta, percebe? Eu não aprendi como é que aquele pedacinho, o volante, tá ligado ao quê, de que maneira. Eu não aprendi isso. Por experiência e por observar, eu percebo que o volante tá de alguma forma, não sei como, conectado aos pneus. Mas eu não sei exatamente como é. Se você me pedir para montar e desmontar um carro, não faço a menor ideia. E eu sei dirigir. Modéstia à parte, sei dirigir muito bem. Então, nem tudo que você acha que é gramática é gramática. E você não tem que saber todas as questões técnicas para você conseguir se comunicar em inglês. Tá bom? A língua também tem outras partes, que é a parte da semântica. A semântica é o significado da frase no mundo real. Então, por exemplo, o que é mais adequado, por exemplo, quando eu estou num lugar formal? É dizer, what's up? What's up? Ou então perguntar, how are you? How are you doing? É isso. Isso é o estudo da semântica. É aquela frase que significa, what's up significa como é que você tá, né? E aí, qual que é, né? Como é que você tá? Mas é de maneira informal. Então, a semântica, ela me diz em que momento que, por regras culturais, que aí não tem só a ver com língua, com idioma, mas por regras culturais, é mais adequado eu ser mais formal ou menos formal naquele momento. Isso é o estudo da semântica. E aí ainda tem mais um outro componente, que é a pragmática. Não é gramática, é pragmática. O que é pragmática? É quando você utiliza você observa o uso daquela frase, o uso daquela palavra, de acordo com o contexto. Certo? Então, por exemplo, quando a gente vai aprender qualquer idioma, quando a gente vai aprender inglês, por exemplo, que é o que a gente está falando mais aqui, existe o estudo de uma palavra solta. Você pode, se você quiser, você pode estudar uma palavra solta. Mas eu sempre insisto com as minhas alunas que não faça esse tipo de estudo de forma aleatória. Você pegar um flashcard, tem alguns aplicativos que fazem isso. Você pega lá palavras soltas e você vai por repetição
aprendendo aquelas palavras, né? E ali você tem a figura, você vira e você clica, né? Tá na sua própria tela, você clica e você vê como é que é a palavra escrita. Por exemplo, você vê lá uma figura de uma cenoura, você clica e aparece lá carrot. Aí você vê lá uma figura de um cachorro, você clica e aparece dog. Você vê lá a imagem de um gato, você clica lá e aparece cat. Mas isso são palavras soltas. A gente precisa ter um contexto. A gente precisa ter um contexto. E aí, por exemplo, tem a palavra fire. Fire. Fire significa um monte de coisa. Pode significar um monte de coisa, dependendo do contexto. Então, por exemplo, se eu digo para você assim, fire significa fogo, né? Se eu digo para você, my house is on fire. Right now, my house is on fire. Você vai acreditar se eu disser desse jeito? Com essa tranquilidade aqui, ó, tô de boaça e tô falando para você, minha casa tá pegando fogo. My house is on fire. Você vai acreditar? Ou você acreditaria se, por um acaso, eu dissesse assim, tem que parar a live agora, aconteceu um negócio aqui, depois eu falo pra você. E pronto. E aí eu sumisse. My house is on fire, I have to go. E aí eu desligasse tudo e fosse embora. Aí você ia ficar preocupada? Não ia. Você não ia ficar pensando assim, caramba, será que a casa realmente tá pegando fogo? O que aconteceu? Né? Será que ela conseguiu resolver? Com certeza você seria muito mais afetada, você ficaria muito mais impactada, levaria muito mais a sério do que se eu dissesse assim, ok, gorgeous, see you, my house is on fire, I have to go. Então, o contexto é muito importante. É por isso que sempre eu sugiro que você aprenda de acordo com o que você gosta, de acordo com o que você tem interesse, porque aquelas palavras, aquelas expressões que aparecerem, elas já estão dentro de um contexto que faz sentido para você. Percebe? Outro exemplo dessa importância do contexto. E a língua não é só a gente abrir a boca e falar, ou simplesmente a gente escrever, né? A gente tem outros elementos que compõem a língua. Se eu falar para você assim, digamos que você me deu um presente, certo? Digamos que você mandou para mim, mandou um presente. E aí eu olho assim para o presente, você me deu o presente, eu abro lá a caixa, olho lá pro presente. Great. Great. Você acredita mesmo que eu tô dando um elogio assim? Porque great significa ótimo. E aí eu olho pro negócio e digo, great. Yeah, great. Não, eu não gostei, né? Você consegue perceber pela minha expressão facial, você consegue perceber pela minha forma corporal, pelo meu tom de voz, a modulação de como eu falei. Mas se você me manda alguma coisa, se manda um presente, e aí você, né, eu vou lá abrir, sabe aqueles negócios na internet que a gente faz unboxing, né, que é você tirar da caixa, que você abrir, aí você abre ali, oh my God, this is great! Olha aí como é diferente. E isso não tem nada a ver com gramática. A gramática não vai te ensinar isso. Então, reveja seus conceitos, tome bastante cuidado do que você quer dizer com eu não sei gramática. Talvez você não saiba uma parte da gramática. Talvez o que você precise seja praticar para você aprender e você se expor mais às situações que você vai aprender expressões. E sincera e honestamente, você não tem que saber, você não precisa saber o que é um objeto direto ou indireto. Você não precisa saber isso. Eu sei que você estudou muitos anos isso. Eu sei que você, nos seus estudos da língua inglesa, no colégio, você ficou lá emperrada no verbo to be. Eu sei disso. Mas, se me permite aqui uma crítica, não deveria ter sido assim. Assim como a gente não deveria ter aprendido língua portuguesa somente com base em gramática. Porque vamos parar para pensar o seguinte, a gramática, o que é uma gramática?
é uma construção de regras. E que dizem assim, olha, tem que se falar desse jeito, tem que se escrever dessa maneira. Se você for começar... Eu me lembro que eu estudando, né, para o vestibular, então a minha professora de redação na época, ela dizia assim, nunca comece uma frase com um advérbio de modo. Por exemplo, recentemente eu fui ao mercado. Ou então, carinhosamente eu chamei o meu filho. Ela dizia que não era para começar assim. Bom, eu não me lembro se eu decorei a regra corretamente, se pode mesmo, se não pode. Eu não me lembro disso. E, enfim, eu decorei dessa maneira, não sei porquê, mas foi uma regra que foi estabelecida. E quem que estabelece essas regras? Aí a gente também precisa parar para pensar de como é que essas regras foram criadas. Eu não sei se você sabe, mas eu sou formada em Direito. E uma das coisas que mais se tem no direito é lei, é regra. Eu cansei tanto desse universo, eu cansei tanto desse mundo, porque eu via que havia uma dissociação muito grande entre o que estava na regra e o que era a vida real. E eu percebia que nem sempre as coisas estavam combinadas, estavam casadas. E nem sempre a regra era justa. Nem sempre a regra era justa. Então, quando a gramática ela é criada, quando ela é estabelecida por um grupo de pessoas, qual foi esse grupo de pessoas? Você foi chamada para escrever uma gramática? As pessoas do seu bairro foram chamadas para escrever uma gramática? Existe alguém ali naquele grupo que ligeiramente te representa? Eu nem sei quem foi que criou a gramática. Mas eu tenho uma leve suspeita de que foi um grupo muito específico, provavelmente de homens brancos, ricos, e que não me representam. Aí você pode estar dizendo, Luciana, mas o que tem a ver isso tudo com o que você está falando? Tem tudo a ver. Porque toda vez que a gente ridiculariza alguém por falar de uma maneira errada, é porque a gente usa a gramática como base para fazer essa crítica. Então, eu não quero que você ache que você só vai falar inglês bem se você tiver total controle da gramática. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Então, como palavra final aqui, o que eu tenho para dizer para você é que você sabe muito mais do que você imagina. Você precisa desencanar de muita coisa. E a prática é o que leva à confiança. Quando você tiver a confiança de que você consegue sim se comunicar em inglês, que você consegue sim falar em inglês, você não vai mais ficar pensando em gramática, ou em sujeito, ou em preposição, ou em qualquer coisa assim. Pode ter certeza. Então é isso, essa foi a live de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou e se você acha que isso que eu falei faz algum sentido para você, então deixa aqui nos comentários. Mande também para outras pessoas e não esqueça também de me seguir lá no YouTube. Eu também tenho um canal e ele tá crescendo, eu tô ficando muito contente. A gente já tá com 129 inscritas e eu tenho um carinho muito grande por essas redes sociais, porque eu sei que é uma das formas da gente se comunicar, da gente entrar em contato. Então é isso. See ya, gorgeous.